Olá, senhoras e senhores, bem-vindos à segunda temporada do Conversa Imperfeita. Nesta edição, trazemos um convidado super especial. Francisco Monteiro, conhecido por muitos como Zaza, nasceu no Porto em 1995. Desde cedo, demonstrou um espírito rebelde e inconformado, recusando-se a seguir caminhos tradicionais, abandonou o curso de gestão desportiva e aventurou-se no estrangeiro, entre Dubai e a Suécia, onde foi professor de pádel. Em 2023, surpreendeu ao participar do Big Brother, onde sagrou-se campeão. Uma decisão que inicialmente foi surpresa para a família, mas rapidamente conquistou o público com a sua autenticidade e inteligência emocional. Mais do que eu estar aqui a dar uma introdução longa, Francisco Monteiro, bem-vindo ao Oh, Conversa. Léo, eu acho que me vou embora, já sabes tudo sobre mim. Tudo o que não me mandaste. Essa parte não podes dizer. Essa é a parte que eu posso Sabe que eu dizer. estava sem rede lá no Porto, desde o apagão que não estava com rede. Tá bom, passaram-se de 27 a 9, olha, mais de 10 dias. Francisco, porquê é que te consideravas uma criança rebelde? Não era só eu que me considerava, eu acho que era toda a gente. Eh, era desde cedo muito rebelde. Desde cedo comecei com a raquete de ténis aos 3, 4 anos, foi muito cedo. É cedo para os parâmetros normais. Pronto, e depois já na escolinha, etc., acabava por ser assim, o que dava mais trabalho e mais problemas para os professores e para os contínuos, etc. Isso também é dos motivos que te leva depois a desistir do curso para ir ser professor de pádel. Sabes que não foi bem isso. Eu quando estava a tirar o curso de gestão desportiva, eu tinha um objetivo. Tinha o objetivo de ser diretor desportivo de um clube, e etc. Mas hoje em dia o caminho é tão sinuoso e é tão difícil que depois olhava à minha volta, vi alguns casos práticos que tinha, depois tive alguns amigos também que começaram a enverdar pelo mundo do futebol, e pareceu-me quase uma montanha tão impossível de escalar que comecei também a ver outras possibilidades. E assim, do que tinha mais à mão, por assim dizer, não é? Passa a expressão, eu acho que ser treinador de pádel é uma profissão privilegiada cá em Portugal. É uma profissão em que, no fundo, eu falando por mim, não é? Eu faço aquilo que gosto e ganhas bastante bem, portanto acho que acabou por ser o caminho mais natural. Eu vou lá também, porque eu já disse que o Vês? pádel virou o novo Tinder para Vês? casados solteiros Mas e isso toda é a outra gente. coisa. Eu vou lá só por isso, Ok, a ver se faço uma caça. ok. Mas disseste que tens o sonho de ser diretor desportivo. O desporto para ti é uma paixão, uma disciplina. O que é que representa para ti então? Não, o desporto para mim, eu acho que sem dúvida alguma, eu consigo estar a ver desporto e são vários os desportos, não é? Portanto, eu aqui acabo por pôr no plural e por generalizar. Se for preciso, consigo estar 24 horas seguidas a ver desporto. Mesmo, é uma coisa que me dá realmente prazer. Portanto, para mim, eu acho que o desporto não é um trabalho, não é, e mesmo que esteja envolvido, eu acho que é a minha paixão, é realmente a É paixão. tipo um divertimento para ti, Sim, não é? eu acho que para mim, por exemplo, eu sou amante de hóquei no gelo, sou amante de basquetebol, sou amante de ténis, sou amante de pádel, sou amante de futebol. Tens aí tanta coisa, ah, que no fundo é muito fácil depois de passar o tempo a ver todos estes esportes. Isto é tudo uma veia familiar, porque tens o irmão mais velho que também é um. Como é que se chamam os jogadores de pádel? Padelistas? Não, jogador de pádel. Pronto, tens E o teu irmão mais não, velho não, mas o meu também. irmão não é de pádel, o meu irmão é de ténis. Ténis? É, o meu Pronto. irmão era jogador profissional de ténis e hoje em dia é treinador. Esta veia de desporto é familiar. Sabes que eu acho que não é familiar, porque olha, a minha Só mãe, são vocês os dois. sim, a minha mãe nunca esteve ligada ao desporto. O meu pai, pronto, se eu sair ao meu pai como jogador de futebol, o meu pai dizia que jogava futebol quando era mais novo e etc. Uhum. Não lhe augura assim uma carreira muito boa, ou não lhe augurava, não é? Porque no passado, mas não sei, e os meus irmãos também mais novos também não ficaram assim muito ligados ao desporto. Eu acredito que seja só uma coisa minha e do meu irmão. Quem é Francisco Monteiro quando ninguém está a ver? Ui, pá, digo muitos palavrões, muitos. Quer dizer, eu não sou insuportável, sou muito reativo, não é? Porque a culpa é dos outros sempre. No trânsito, pá, os impropérios são muitos. Acho que as pessoas cá em Portugal, e eu também, não é? Muitas vezes acho que conduzem muito mal. E ele a Ou incluir-se. então fogem às regras. É a questão da faixa da esquerda, nas rotundas ninguém sabe. Depois a ficarem em cima das raias para não deixar os carros passar. Acontece muito e eu sou daquelas pessoas que aguentam uma vez.
Se calhar tu aguentas 10, eu aguento uma e depois já a segunda já estou a espingardar para todo lado. Mas é difícil para quem está ao meu lado, porque isto é tudo, é quase como se fosse uma doença que se pega, sabes? É tipo a piorar a vida das outras pessoas. Não tens medo de ter um AVC tão cedo? Isso é muito frustrante. Eu acho que já era para ter tido. Eu tenho uma terapia do trânsito, ponho música muito alta e estou lá ao Não, caminho isso, todo. isso eu também, isso eu também. Então, Não, olha, isso está, é só para seguir. mim está tudo zero. O problema é quando acontece alguma coisa à minha frente, não é? E não há música que me valha. Não, mas eu acho que se fosse para me acontecer alguma coisa já me tinha acontecido. Claro que pode acontecer, Claro. mas, Mas não vai acontecer. depois de tanto grito e frustração que já passei no desporto e etc., eu acho que Como é que te apresentarias consigo. hoje? Hoje, sem dúvida, em reconstrução. Sem Em dúvida alguma, reconstrução. acho que a palavra que me define hoje em dia é em reconstrução. Sabes que eu nunca tinha sentido, nunca tinha sentido isto, porque eu acho que sempre me fui adaptando ao que me ia acontecendo, mas nunca tinha sentido que tinha evoluído como pessoa e acho que ao longo dos últimos tempos evolui muito, muito como pessoa. Esta evolução é fruto de quê? De aprendizagens, eu não, isto é tudo muito clichê, mas eu falo por mim que aquilo que me foi acontecendo, eu acho que fui aprendendo com tudo aquilo que fui fazendo e aquilo que me foi acontecendo, e eu acho que a evolução vem mesmo daí. Também eu já falhei tanto, 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 que tu acabas por endireitar as peças a certo momento. Aos 30, ou endireita ou vai logo para a esquerda, não é? Ah, é? Esse é os Eu acho 30? que é. Tu já tens 40, não é? Eu tenho 55, filho. Desculpa. O que te revoltava no mundo, sendo que tu eras uma criança super rebelde, Sim, devia haver revoltado aqui mesmo. algumas coisas que te revoltavam. O que é que te revoltava? Continuo com isso. O que é que te revolta então? Só que eu hoje em dia olho para as coisas de uma forma diferente. Eu sempre achei que eu seria o ponto inicial para que as coisas possam mudar. Tu tens de pensar assim para mudar, não é? Uhum. Qualquer pessoa no mundo que queira mudar algo é o ponto inicial. Só que eu cheguei a uma altura que aceitei que há coisas que tu não consegues mudar. Há coisas que são como são, ou então se calhar nunca trabalhei o suficiente para as poder mudar e não quero trabalhar. Prefiro viver a minha vida e não estar preocupado com essas coisas. Então acabei por mudar algumas coisas dentro da minha cabeça e aceitar que, ok, eu não vou mudar o mundo, eu quero acima de tudo é ser mais tranquilo, ter mais paz dentro de mim e ser mais feliz. E isso passa por aceitar algumas coisas que saem fora do controle. Ou seja, não tentares mudar as coisas, mas aceitar as coisas como são. É E este tu equilíbrio perguntas-me assim, emocional. desististe? Não é desististe, adaptei-me. Porque senão tu chegas a um momento que era como estava a acontecer, em que estás esgotado e depois já nem da tua vida queres saber. Uhum. Porque é importante haver esse equilíbrio, né, entre as coisas que nós queremos e as como elas são. Sim, Ou aceitar ou frustrar-se. sim. Mas essa revolta hoje em dia está mais controlada, queres tu dizer? Sim, muito mais. Acima de tudo, olha, tirando a parte do trânsito, a sério, que é algo que eu não posso controlar, eu acho que acima de tudo o resto, eu aprendi a aceitar. As coisas são como são e acima de tudo eu quero é estar mais tranquilo, paz, que foi uma coisa que eu pouco tive ao longo da minha vida. Ahm, e ser mais feliz. Sabes que houve um médico que me dizia há pouco tempo: Ó Francisco, tu podes comer alface o resto dos teus dias que tu nunca vais emagrecer. Com o cortisol que tu tens, nunca vais conseguir. E eu acabei por perceber, e com conversas com alguns dos meus melhores amigos, ainda recentemente com o Renato, que é um dos meus melhores amigos, ah, aprendi a mudar algumas coisas que senão não iria funcionar a minha vida. Para uma pessoa que tem a fama de ser direta e racional, tem espaço para vulnerabilidade? Sim, claro que sim. Eu acho que sim. Ahm, eu considero que tenho uma personalidade muito forte, tenho um mau feitio, ah, mas Todos nós. sim, mas eu acho que sim, que sou uma pessoa vulnerável em muitos aspectos. Há coisas que sou e serei sempre muito vulnerável, por exemplo, a questão da minha avó, há aqui muitas coisas que o que acaba por não ser, pronto, para quem está num reality show na altura, não é? Eu acho que mostrar isto tudo é perigoso, porque sabem onde te podem tocar. Acho que errei em alguns aspectos em mostrar, tipo, olha, se me calcares aqui, se calhar vais obter o pior de mim, mas acho que é bom, acho que todos nós devemos ser vulneráveis, seja com que assunto for. Isto aqui depende das pessoas. Independentemente de tudo, há aí momentos em que Não, eu acho te que sim. deixas permitir. Em que momentos sentiste-te mais longe e mais perto de ti? Olha, mais longe, sabes que eu
eu depois de sair do programa, acho que foi o momento, sem dúvida alguma, que me senti mais longe de mim. Não sei se estava com uma crise de identidade, mas há ali muita coisa que a tua vida muda. A Claro. tua vida muda a 200%. E depois tu, sem teres consciência, acabas por fazer algumas coisas que não te revês, que jamais disseste que irias fazer, porque é tudo ao mesmo tempo e tu acabas também por te esquecer um bocadinho de onde vinhas e quem és. E acho que é quase como um voltar à base. Sem dúvida alguma aí. E também, nos momentos em que acabei por sair, há ali alturas, isto, não, pronto, eu tive momentos no Dubai e na Suécia, não sei como é que é para os imigrantes que ficam 20 anos lá fora, e obviamente somos todos diferentes e a adaptação é diferente, mas tive ali muitos momentos em que senti muitas saudades de casa e começas a questionar-te sobre ti e sobre o que te rodeia. Quanto tempo é que estiveste no Dubai? Olha, eu acabei por estar mais ou menos um ano nos dois sítios, e senti que já era mesmo o limite. Se calhar não fui feito para viver lá fora. Eu gosto muito de viver, acima de tudo no Porto, mas cá em Portugal. Gosto muito e se calhar faz-me muita confusão sair, faz-me muita falta muita coisa. Para quem conhece os Emirados Árabes Unidos, que é o país onde está o Dubai, sabe que a realidade é completamente diferente da de Portugal. Como é que foi essa adaptação e estar lá no meio de um país tanto quanto tradicional e muito conservador, sendo português? Olha, eu não sei se é uma capacidade grande de adaptação que eu tenho ou se é quase como um eu não sei como é que é dizer isto de uma forma positiva, mas é pá, estou-me nas tintas, é o que é. E acima de tudo, eu acho que é isso que aconteceu tanto no Dubai como na Suécia, porque eu acho que tem tanto de difícil como de fácil, Uhum. por assim dizer, a adaptação, porque realmente tens de aceitar as coisas, daí a facilidade da adaptação, não podes fazer nada, mas são coisas muito, muito longe da nossa realidade, tanto no Dubai como na Suécia. Acho que o Dubai é muito artificial e eu acho que tu conheces bem o Dubai. Claro. É, Eu é, já não posso ser o Dubai agora, tipo, de tão cansado. é, eu acho que acaba por ser muito artificial. Acho que é engraçado para quem vai visitar, para ir viver, não sei se é tão engraçado. Eu gostei, é uma experiência engraçada, acima de tudo no ramo em que eu estava, era um ramo que estava em clara expansão, portanto eu tinha muito trabalho, estava focado no trabalho e portanto havia muita coisa para a qual eu não tinha tempo. Agora, se me perguntasses, ficavas lá a viver 5 anos, nem pensar, porque eu tenho plena consciência daquilo que eu quero para a minha vida e se tu queres ter uma família, se tu queres, no fundo, ter uma vida um bocadinho mais tradicional, é impossível de o fazeres no Dubai, na Pegando minha essa opinião. essa deixa de Dubai e Suécia, tua ida para o Dubai ou essa passagem por esses 2 países ou esses 2 sítios, foi uma busca ou uma fuga? Uma fuga, Uma fuga. sempre. Porquê? Eu sempre fugi dos meus problemas, Aham. sempre, sempre, sempre. Para mim, eu quase como olhando para a minha vida e aquilo que vai acontecendo, eu vou tentando descortinar as hipóteses que eu tenho. E se sinto que as esgoto, depois e isto foi o que acontecia, eu espero que não volte a acontecer. Eh, Quando eu sinto que as esgotei, eu acabo por fugir, porque sei que tudo aquilo que eu vou encontrar é completamente diferente do que aquilo que eu tinha. Uhum. No fundo é começares uma vida nova. E nesse momento o que é que estavas a fugir? Eu fugia claramente dos meus problemas, do tédio da minha vida. Sabes que o Big Brother acabou por ser exatamente a mesma coisa. Eu já estava. Eu me senti nessa posição quando fui à Casa dos Segredos, por acaso. Se foi? Foi. Uma crise existencial. Pois, a questão é que eu saía, ou seja, ia viver para outros países e sentia que já tinha esgotado essas hipóteses. Que eu vou continuar a correr os países onde o pago possa estar em expansão para tentar ir em busca de alguma coisa, mas isso não faz sentido. Então acabei por ir aqui para o Big Brother. E acho que foi a decisão certa, mas eu acho que era, no fundo, fugir ao tédio da minha vida. Eu acho que para mim a minha vida sempre fez sentido. hum, quando algo grandioso ou que te traga muitos sentimentos acontece. Ou seja, se calhar aqui o grandioso não está bem emprego, mas quando tu vives as coisas e tu sentes as coisas de tal maneira que é: "Ok, isto faz sentido". E atualmente estás a viver alguma coisa assim? Não, eu atualmente, sinceramente, acho que, eu precisava de paz.
ou foi durante muito tempo a viver muito intensamente, muito preocupado com aquilo que saía na comunicação social e tanta coisa à minha volta, tanto ruído, que eu hoje em dia, é como quase que se em stand-by, é como, olha, um urso a hibernar. Mas hoje em dia sabes lidar melhor com tudo isso. Sei, sei, há coisas que, acima de tudo, olha, sem tentar aqui levantar o véu, sobre as coisas, comecei a ir mais pela minha cabeça. Ou seja, sabendo que provavelmente vou errar mais, mas deixa-me mais tranquilo. Eu vivo muito mal com o "e se, e se, e se". Opá, fiz, tentei fazer o melhor possível, fiz à minha maneira e depois logo vejo se correu bem ou não. Se correr mal também aprendo. E eu acho que isto aqui me traz paz de espírito. Hoje em dia muitas coisas correram melhor ou outras nem por isso. No balanço, o que trazes de positivo? Mas, ou seja, logo a seguir ao programa ou Não, falas de uma logo maneira quando tu dizes que essas vivências que tiveste foram muito errando e sim. acertando para depois poder ter esse encaixe e também dessa forma como aprendeste a lidar com essas situações, qual é o balanço que fazes atualmente? Eu hoje em dia melhor, sem dúvida alguma, porque também começo a juntar mais as peças, a ficar mais calmo, a endireitar um bocadinho a minha vida, mas houve ali, eu acho que as pessoas não tiveram consciência disso. Hum, eu também acabo por mascarar um bocadinho, assim, obviamente, os meus melhores amigos notaram, sem dúvida alguma, a Bárbara também soube, não é? Porque era a pessoa que mais convivia comigo nessa altura, mas eu passei uma fase muito, muito má, depois de sair do programa. E uma coisa que me preocupa ou que me deixa mais tranquilo, nem sei bem, é que, acima de tudo, todas as pessoas que tiveram impacto depois de sair dos reality shows, isto aconteceu. E acho que é uma coisa que deveria ser mais aprofundada, porque toda a gente que teve impacto, não estou a dizer que tive muito ou pouco, mas as pessoas tiveram assim mais impacto a nível de comunicação social, redes sociais e uma coisa assim mais contínua, acabou por lhes acontecer isto. E não importa a personalidade, mas acabou por lhes acontecer isto, é Sim, também engraçado. acho que acaba por ser um pouquinho da preparação É pós-reality, não isso. é? Ah, Eu acho que era importante haver já um acompanhamento. Eu estou aqui a falar como se fosse perito, não sou, isto é a minha cabeça. Haver um acompanhamento muito maior, hã, do do pós-reality. pós-reality. Eu acho que passei muito pouco por essa experiência, porque quando saí já estava balizado, né? Antes de entrar para casa Sim, já era o Léo. E claro, chego cá fora, eu não lido com notícias, não lido com comunicação social, é tipo, saio, beijo, sim. resolvam aí vocês. Mas de regresso do Dubai, da Suécia e outros países onde foste dando uns pulos, que bagagens é que trazes para o Francisco Monteiro hoje? Chegas hoje e dizes: "Pronto, já girei, já estou cansado, não encontrei o que eu queria ou encontrei por um pouco de tempo, mas agora já não faz muito sentido". No final de tudo, que bagagens é que trazes aqui para o teu Olha, eu vou-te dizer, eu acho que eu adoro viajar, mas eu sou uma pessoa que gosta de viajar se estiver bem, e eu já não me sinto bem, para dizer 100% bem, já há algum tempo. Portanto, tenho deixado as viagens um bocadinho de parte, vou retomar este verão. Mas eu acho que acabamos por retirar um bocadinho de todos os países que nós vamos passando. Obviamente que uma coisa é tu passares uma semana, é como eu te digo, uma coisa é tu ires ao Dubai uma semana, outra coisa é tu viveres lá. Eu acho que acima de tudo, de onde trago as bagagens mesmo, é do Dubai e da Suécia, que foram os países onde eu vivi, foram os países que eu conheci melhor, que eu aprendi a ver a cultura, a forma como eles pensam, a forma como eles se encaixam na sociedade, e eu posso dizer que qualquer pessoa no mundo que me pergunte: "Olha, aconselhas-me a viver no Dubai ou na Suécia?", eu digo: "Não, nem pensar". Obviamente tu dizes-me assim: "Opá, mas eu só quero ir para o Dubai para juntar dinheiro". Ok, opá, vai 1 ano, vai 2 anos, pode fazer a e se diferença. aguentar. Agora, isto é a minha forma de ver as coisas. As pessoas têm que ter consciência. Quando me fazem essa pergunta, nós somos todos diferentes. Isto é a forma como eu vejo a vida e como eu vejo as coisas. Para mim, para aquilo que eu quero na minha vida, não faz qualquer tipo de sentido. Obviamente, para outras pessoas que estão mais interessadas noutras coisas, poderá fazer sentido. Para mim, não. Atualmente estás entre o desporto e a televisão. Sentes que a televisão é um ponto de passagem ou um novo lugar para ficares? Não me preocupo. Sabes que eu tenho uma maneira muito sui generis de viver. Eu vivo um dia atrás do outro. Literalmente um dia de cada vez. Mas tencionas ficar?
Nem penso nisso. A sério. É, deixa acontecer. Sim, é um dia de cada vez. Sabes que aprendi que hoje contas, amanhã não contas, seja na televisão, em qualquer coisa na vida. Para a tua família, para os teus amigos, para namoradas, namorados, o que for. Hoje está tudo bem, amanhã pode estar tudo mal. Não faço grandes planos. Obviamente que isto aqui depois tem o calcanhar daqueles, não é? Porque não fazer grandes planos depois faz com que tu tenhas algumas decisões na tua vida que não te deixem planear o futuro. Eu acho que também acaba por ser importante, mas vivo um dia de cada vez e hoje em dia eu não vivia tanto assim. Eu pensava muito no futuro e no amanhã e vivo muito mais tranquilo. Não achas que seja importante pensar, amanhã eu quero continuar a estar a fazer isso ou não? Não. Porque o amanhã para mim nunca é garantido. Sabes que eu não sei se foi uma coisa que eu fui mudando ao longo do tempo e acima de tudo por abrir horizontes em relação às pessoas que te acompanham, por assim dizer. Porque eu acho que quando tu és miúdo, quando eu digo miúdo, até aos 18, estás preocupado em divertir-te, tu sentes que és intocável, que nunca vais morrer, que as doenças é só para os outros. E à medida que as coisas foram avançando, eu vi tanta gente que tratava de si, nunca teve um único problema de saúde e de repente de um dia para o outro tudo muda e todos esses planos deixaram de fazer sentido. E eu comecei a pensar, não, eu tenho de viver um dia de cada vez. Sabes que eu digo muito isto, que é mesmo em conversas com a minha mãe, com a minha avó, com o que for, com a Bárbara também, quando me perguntam em planos a longo prazo e olha, e depois daqui a um ano, eu amanhã nem sei se vou estar vivo, estás-me a falar daqui a um ano? Não, e as pessoas olham para mim, ai, que fatalista, etc. Não é eu acho que não é ser fatalista. Eu não estou a dizer que me vai acontecer alguma coisa. Eu estou a dizer que, por simplesmente, não faço planos a longo prazo porque não sei como é que vou estar. Faz todo sentido. É a famosa frase de que só existem duas certezas de quando nascemos, de que nascemos e morremos. Pois, O que acontece tudo o também é resto. tudo imprevisível. O que eu gostava mesmo de saber é, tu pegas na fama de repente. Uhum. Estavas preparado para ser visto? Não. Não, eu acho que há aqui uma coisa muito importante que é o ingrediente principal disto tudo é tu não te deixares deslumbrar. Porque tu tão depressa vais ser amado como vais ser odiado. E eu acho que essa parte, por mim, estava tudo certo. Já estava preparado, eu acho que era automaticamente, acima de tudo, pela falta de. Eu não sei se é amor próprio ou de me ter em má conta, mas eu acho que essa parte nunca foi um problema. Por muito bem, tanto é que sempre foi uma crítica que me apontaram, tens 1 milhão de pessoas a dizer que te amam e que tu és isto e aquilo, e depois vais ter 2 ou 3 a dizer-te as piores coisas e tu a única coisa que fazes é focar-te nas 2 ou 3 e responderes-lhe. Porquê é que não respondes às positivas? Porque se calhar isso é o que mais mexia comigo, que é, eu tinha-me então má conta que para mim a verdade era essa e não a outra. Portanto, eu acho que o deslumbre nunca aconteceu comigo. Agora, eu acho que ninguém está preparado, e foi uma coisa que eu já disse, de passar do zero para ser muito conhecido. Porque tu tens uma vida normal, não é? Porque é absolutamente normal, ninguém te conhece, como qualquer outra pessoa, e de repente passa a ser muito conhecido. É o programa mais visto em Portugal, são os reality shows. Portanto, eu acho que ninguém está preparado e eu não sou exceção. Passaste por momentos então, resumindo ao que disseste de falta de merecimento, em que tu te sentiste não merecedor de determinadas coisas. Sempre. Porquê? Sabes que iria estar aqui a entrar por. Isto, obviamente, com a pessoa que me acompanha, já me tentou explicar. Por favor, está difícil, vou ter de beber água, desculpa. Esteja à vontade. Sabes que isto também tem a ver com a pessoa que me acompanha, já me tentou descortinar um bocadinho as situações e explicar-me o porquê. Acho que não faz sentido também estar aqui a tentar explicar o porquê ou aquilo Claro. que ela me disse, mas eu acho que sim, que acabei por perceber um bocadinho e ela explicou-me o porquê de eu achar que nunca serei suficiente, nunca chega. Vem de trás e eu hoje em dia consigo olhar para as coisas de uma outra forma e acho que esse também é o ponto principal para tu conseguires mudar as coisas. Mas para uma pessoa que passa do miúdo rebelde ao vencedor, o improvável era mais do que tempo suficiente para ganhar uma confiança e sentir-se digno e merecedor de tudo que conquista e de tudo que tem à sua volta. Sabes que isto é um processo, e se calhar um dia vou lá chegar. Hum, hoje em dia hoje em dia acho que ainda não, é como eu te digo, acho que ainda estou em reconstrução. Acho que as coisas também têm melhorado a olhos vistos. Sinto muito melhor do que ao que me sentia, acho que isso também é notório, É dá um para processo.
Eu acho que vou lá chegar, mas é um processo, sem dúvida alguma. Olha, é como aprendes a jogar pádel. Eu vou lá tentar, já disse. Não, mas tu vais para outras coisas, não vais para Não, mas aprender. vamos mesmo para aprender, que é a modalidade do século pelos vistos, e vamos lá. Sentiste prisioneiro da imagem que as pessoas criaram de ti? Não, por uma simples razão, as pessoas não criaram uma imagem de mim, porque as pessoas sabem exatamente aquilo que eu sou. Obviamente há pequenas partes que não dá para ver, não é? E se calhar, por exemplo, a questão de eu estar dentro de uma casa e ter a plena consciência de que havia coisas que eu não poderia dizer, não é? Ah, eu sempre tive isso muito bem presente. Agora, as pessoas viram-me exatamente como eu sou. Ainda ontem o Flávio dizia, estávamos a falar, e o Flávio dizia, porque o Flávio dá-se muito bem comigo, já partilhou comigo muitos momentos depois da casa, e ele é exatamente igual ao que era na casa, cá fora, no café, eu sou exatamente igual a toda a hora. Uhum. Isso é interessante. Eu, por acaso, tento estudar isso dos participantes de reality shows, o pós-reality, se continuam a ser as mesmas pessoas, ou se aquilo eram personagens ou Sim. facetas criadas só E o para que é aquele que momento. achas? Eu não posso dizer muito que eu não acompanhei a edição. Não, mas tu tens muita gente com Ah, quem hoje em dia. oh, Francisco Monteiro, não me faças aqui perguntas muito Porquê? Só comprometedoras, porque vim? eu digo, não, eu digo-te já de antemão que, por exemplo, da minha casa, eu acho que vim descobrir que 50% ou mais era tudo personagem. Claro. Pronto. Eu lá dentro dizia tcheca tcheca na bocheca até ao Bem, mais intelectual, entretanto sou eu cá fora. Agora, olha, o resto, eu vou esperar que acabemos a nossa conversa e depois dou-te a minha opinião sincera. Já tenho lenha para me queimar, não preciso de mais. de quê? Minha ou Não, dos não, outros? não, 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 tua É não, só real, né? da casa em si. Não, eu acho que Ah. tu tens, acho que sempre tiveste uma noção de televisão muito grande, portanto sabias. Olha, ele está a querer dizer que eu sou um personagem. Não, 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 Mas não, pronto. não. O que é que as pessoas mais se enganam sobre ti? É o facto talvez de não de acharem que eu não sou sensível. Mas era antes, era no pré-reality. Eu acho que hoje em dia as pessoas que acompanharam, obviamente as que acompanharam, quem não viu e me vê a comentar, se calhar pensa que eu sou uma pessoa diferente. Mas as pessoas que acompanharam realmente o reality, mesmo que não gostassem de mim e que não gostem de mim, porque isto aqui o critério não é gostar ou não gostar, para Uhum. saber como eu sou. Todas essas pessoas que se identificam ou não se identificam, sabem como eu sou. Exatamente como eu sou, sabem tudo. Raramente se enganam. Não se enganam, porque quem estiver atento sabe exatamente como eu sou. Eu não tento mascarar absolutamente nada e sempre foi uma coisa, olha, mais uma coisa que me disseram, cuidado, não exponhas tanto, não digas tanto. Eu prefiro ser assim, toda a gente sabe o que contar de mim. Eu acho que eu também sou assim, é só lançar para o universo. Sim. Ao ganhares o Big Brother, ganhas uma nova versão de ti. É reconstrução. É a reconstrução. Essa é É, a tua frase do ano. sim, Acho que vamos sim, apontar aqui como a tua frase do ano, sim, que é reconstrução. E sim. esse processo de reconstrução, sentes hoje em que percentagem está? Eu acho que, como diz o meu ídolo David Goggins, never finished. Eu acho Nunca que acaba, né? não, eu acho que nunca acaba. Acima de tudo, o importante é sentir-te melhor a cada dia. Eu acho que isso tem acontecido. Acima de tudo, interiormente, fisicamente nem tanto. Acho que estou agora a pagar a fatura ainda. Acabei de vir, não é? De levar as injeções nos braços, mas eu acho que acima de tudo me sinto muito melhor. Estou muito mais tranquilo, muito mais em paz. Ainda bem. Ah, falaste agora que as pessoas raramente se enganam sobre ti, mas óbvio que criam uma expectativa sobre ti. Sim. Como é que tu lidas com esta expectativa que o público cria sobre ti e tentar correspondê-las? E olha, a expectativa que podem criar sobre mim, a única coisa, eu acho, é relativamente ao meu trabalho. É o trabalho que eu desempenho como comentador de reality show. Ahm, e se tu me conheces, tu sabes exatamente aquilo que eu vou ser. Ahm, felizmente, olha, eu vou aproveitar, vou dizer aqui uma coisa que eu hoje estava para dizer. No programa digo aqui também, eu acho que estamos a passar por uma fase de reality shows em que o- os comentários que são feitos está quase como um clube de futebol, em que as pessoas perdem um bocadinho de discernimento da realidade e acabam por ser puramente facciosos, em que é colocar as palas e é como um advogado, deixa-me pensar de que maneira é que eu posso defender esta pessoa. Eu, graças a Deus, quando não tenho um concorrente que eu realmente gosto, que sou fanático,
eu avalio as ações. Não me importa se é o Joaquim, o Paulo ou o Diogo. Eu avalio as ações. E eu acho que há um problema hoje em dia que é este facciosismo de tentar defender tudo e mais alguma coisa. Se tu me conheceres, tu sabes que eu vou comentar as coisas, aquilo que eu acho, sobre as pessoas, sobre as ações, mas nunca, nunca, nunca com este facciosismo. Pelo menos até ver. Pode ser que apareça assim um concorrente. Queres dizer que falta imparcialidade muitas vezes nos comentadores? Lá está a questão da imparcialidade. Podem dizer que eu também não sou imparcial, não é que caio sempre em cima dos mesmos, mas eu vou avaliando as ações, se calhar pode ser coincidência, é a maneira como eu vejo as coisas e falar das ações de uns acaba por deixá-los numa posição um bocadinho mais delicada, porque é assim que eu vejo as coisas. Há comentadores que veem da maneira exatamente oposta, mas isto também é a minha opinião pessoal. Eu fiz essa pergunta sobre a imparcialidade que muitas vezes é questionada nas redes sociais, principalmente hoje o Twitter é a plataforma mais Sim. usada para debates destes e vê-se muitas vezes a falarem de comentadores que assumem, que levantam uma bandeira de que sou fã deste Isso. e por mais Vês? que esta Pronto. pessoa Eu tenha não queria estar a fazer, dizer isso. É isso. Acho que tu, quando te perguntam quem é que achas que vai ganhar, eu acho que tu, agora, quem é que tu queres que ganhe? Porque senão é isso mesmo. Estamos ali como comentadores afetos a um concorrente. É como exatamente. Eu não sei se tu ligas a isso, mas eu vejo muitos os debates de futebol em que está um comentador para cada clube. Então estamos quase numa fase em que vai um comentador para cada concorrente. Não é suposto. Não é suposto. Nós estamos ali para comentar as situações. E esta questão de, ai não, eu quero quem aquele, ai não, não. porque eu acho que realmente faz muita falta isso de separar o gostar e o Como comentar. é óbvio, eu tenho daí que falar das ações, não é? Eu se estou constantemente a criticar as ações de uns, é normal que eu não goste tanto dessas pessoas, mesmo que até como personalidade sejam mais parecidos comigo. Estive a assistir a gala de domingo, desculpa cortar-te, e vi realmente a dizerem: eu não gosto da fulana, e para mim já saía. Gosto mais é de fulana, esse tem que ser salvo. Estas campanhas dos comentadores é muito boa ou é uma coisa prejudicial? Porque eu acho que acaba por influenciar a opinião do público. Porque se os comentadores assumem de antemão que é este para mim, ou é porque tem boas ações, acrescenta ao programa, ou simplesmente porque é um bonitão que eu gosto. Olha, há aqui uma coisa que é, acima de tudo, num Big Brother normal, Uhum. à partida não é, isto obviamente há exceções, mas num Big Brother normal, os comentadores não conhecem os concorrentes. E para mim torna-se muito fácil de comentar. Se me perguntas assim, Francisco, mas tu comentas um desafio final, aí não. E eu acho que nós temos de fazer essa distinção que é muito importante, que é, quando estás a comentar um programa de desconhecidos, tu não levas uma bagagem nenhuma. É desde o dia 1 até o dia que eles saiam e é só falar daquilo que eles fizeram lá dentro, porque eu não sei nada da vida deles. E eu nem sequer privei com eles para saber. O problema de um desafio final é que já há muita bagagem entre os concorrentes e os comentadores. E obviamente aí os comentários são diferentes. Portanto, eu vou fazer aqui a distinção, não é? Porque depois vêm os eliminados falar dos comentários. É diferente, Claro. porque há uma bagagem já que vem muito grande em relação aos comentadores e aos concorrentes, as coisas misturam-se. Eu acho que no Big Brother as coisas deveriam ser mais fáceis, porque não há uma bagagem anterior. Portanto, mas isto é a minha maneira de ver as Sim, coisas. claro, Não, faz todo sentido. Voltando aqui à exposição, achas que a exposição trouxe mais liberdade ou um aprisionamento? não. Eu acho que sabes que eu vi há pouco tempo uma entrevista do Mbappé que dizia que pagava o que fosse preciso para poder ir ao supermercado tranquilo. Porque eu acho que isso, quando tu estás em público, e obviamente as pessoas dizem que ao longo do tempo isto vai se desvanecendo, que eu até acho que é importante, hum, é, é- é que sempre que estás em público vais tendo momentos de abordagem, e obviamente isso é positivo, é reconhecimento, porque ao contrário do que as pessoas dizem, não há ninguém que te venha dizer coisas horríveis na rua, já tive, mas é carros de passagem, sabes? Já tive, já tive ainda há pouco tempo um carro que me passou, começou a insultar com várias pessoas lá dentro, mas é de passagem, nunca ninguém te vai fazer isso. Ou seja, esses momentos são momentos de reconhecimento, mas acabas por estar constantemente em alerta. E portanto eu acho que esta exposição acaba por nos trazer um cansaço extra. É uma Mas prisão. é, mas é positivo, não é? Porque são estas pessoas que, no fundo, num reality show, não é? Obviamente, se estivermos a falar de desporto é diferente, mas aqui no meu caso, num reality show, são estas pessoas que te levaram à vitória e tu tens prazer em ter este reconhecimento e em falar com as pessoas. Se me perguntares se acaba por trazer algum um cansaço extra, claro que sim.
Muito bem. Eu ia perguntar-te agora, sendo que tu tiveste um relacionamento dentro do reality show, achas que Não o amor tive, não, não. então o que é que houve? Não, acabou por não ser, na altura no programa, aliás, nós nunca sequer aconteceu nada Mas lá. achas que o amor pode surgir em ambientes de vigilância constante? Vigilância constante e de competição. Eu acho que há aqui um entrave muito grande, ah, no que toca a estas coisas, que é, lá dentro é uma coisa Uhum. e cá fora pode ser completamente diferente, porque nem toda a gente se consegue mostrar exatamente como é. Ah, e eu acho que o problema é quando tu estás a conhecer alguém, hum, dependendo da pessoa que tu não sabes, não é? Podes não estar a conhecer tudo aquilo que essa pessoa traz. E portanto, eu sou aqui um bocadinho cético hoje em dia. A não ser que tu me digas assim, ok, se o perfil for pessoas completamente transparentes, eu acho que é mais fácil. Só que há tanta coisa que tem de ser falada, tanta coisa que eu, por exemplo, eu próprio, houve muita coisa que não quis falar, hum, e eu acho que toda a gente acaba por ter isso, que tu acabas por não conhecer exatamente a pessoa como ela é. Tu vês algumas atitudes, a maneira de ser, a maneira de estar, o sentido do humor e etc. Mas há ali peças muito importantes que falham. Portanto, se tu me perguntares se alguém se pode apaixonar, até pode. Só que está-se a apaixonar por alguém que não conhece por inteiro. Por uma máscara. Eu não digo que seja uma máscara. Eu também não queria dizer um personagem. Não, não, eu não tive máscara nem personagem, só que acho que há coisas que não são para ser faladas ali. Sim, mas Coisas. acaba por ser uma máscara temporária, porque a pessoa no seu tempo vai tirar, porque no momento não é permitido. Pá, eu Eu digo, queria, por exemplo, eu não muitas vezes gosto. dizer: "Oh Juliana, estou numa missão", mas não podia. Ai não, mas eu não falo dessas coisas. Mas é o que eu estou a dizer. Por exemplo, eu queria poder ter dito: "Oh filha, estou numa missão, Ah, ok, não, não, mas, adoece", não, mas mas isso era uma não. máscara. Não, mas o que eu falo mesmo são coisas do teu passado, peças importantes do teu puzzle, do teu passado, que tu não levas lá para dentro. E é como se a pessoa estiver a fazer um puzzle de ti, não é? E faltam algumas peças. Tu vês mais ou menos como é que é a pessoa, mas se calhar, por exemplo, não vês a cor da sapatilha. Há ali coisas, peças importantes que tu não podes levar lá para É dentro. exatamente aí quando eu pergunto sobre num ambiente de competição, se calhar isso não é tão valioso, ou se calhar isso não é tão O quê? válido, a paixão. Porque querendo ou não deixam de ser adversários. Opá, sabes que eu não sei, eu, é, eu acho que vivi isto de uma maneira diferente. Eu não via aquilo como um jogo, não vejo hoje em dia. Eu vejo simplesmente 20 pessoas que são todas completamente diferentes, porque Uhum. são umas mais similares a outras, mas são todas completamente diferentes, porque somos todos diferentes, cada um a viver a sua vida da melhor forma que consegue. Portanto, eu não via as coisas dessa forma, eu estava-me a tentar relacionar com essas pessoas, com toda a gente que me rodeava. Eu, obviamente, via que havia alguns concorrentes com mais potencial que outros e depois tu vais-te ajustando, mas eu nunca vi isto como aquele jogo que as pessoas falam. Para mim isso não existe. Isso é uma grande tanga do aí vou jogar com isto e com aquilo. Não, há coisas que tu jogas com as nomeações, jogas com nomeações diretas, hum, com algumas coisas que tu podes fazer para tirar reações, obviamente, maneiras de falar e de estar e ir buscar assuntos para tentar também expor os outros, mas esta coisa do jogo, isso não é jogo. Isto não é jogo. E agora, se estivermos aqui, que já me aconteceu, tu podes estar nesta entrevista comigo a tentar-me expor. Não estás a jogar comigo, estás-me só a tentar expor. E depois cabe-me a mim aceitar as coisas como elas Claro que são sim, e adaptar. mas não é o caso. Queres tentar? Claro que não, não faço questão. Eu sei que tu não gostas de prever o futuro, nem de pensar nele a longo prazo, mas quando pensas no amanhã, tens mais esperança ou tens mais medo? Olha, eu sempre que pensar no futuro terei sempre medo, que eu tenho medo que me pele de morrer. Tens medo da morte. É absurdo mesmo. Aliás, não consigo sequer falar disso. É assustador, hum, a forma como eu penso nas coisas e o quanto me afeta. Sabes que eu tenho feito esta pergunta a pessoas mais próximas, e obviamente isto depois há pessoas que se mostram mais como são e outras que tentam mascarar um bocadinho mais, mas eu perguntava ao meu melhor amigo: "Tu não tens medo de morrer?" Eu: Absolutamente nada. Eu tenho uma, como é que ele me dizia? Tenho uma felicidade enorme em estar vivo e com saúde. Pá, e quando tiver que ser, será. Eu não consigo perceber como é que é possível. Tenho e Tens portanto, sede de viver. sim,
Mas eu acho que acima de tudo é esse balanço, era o que eu te ia dizer, eu acho que há um balanço muito importante aqui, que é a vontade de viver e a sede de viver, e o medo de morrer. E eu acho que a vontade e a sede têm de ser muito maior que o medo. Eu acho que hoje em dia o meu medo ainda se sobrepõe. Eu acho que te retrai um bocado enquanto assim for. Tem uma notícia triste para te dar. É que um dia todos morremos. Pois. Realmente. Se pudesse voltar atrás e mudar uma decisão, uma única, qual seria? Hum, Isso teria de ser algo muito importante, não é? Não pode ser Uma assim. coisa da tua vida que tu achas relevante e que tu, se pudesses, mudavas. Eh, não, acho que não vou mudar assim as grandes decisões, eh, porque acho que foi com elas que eu aprendi mais ao longo do caminho, mas acho que uma decisão sem dúvida alguma que mudaria era ter entrado no desafio final. É. Obviamente isso também me trouxe algumas coisas, mas sim, estava, foi ali um espaço de tempo em que eu nem sequer me apercebi, eu estava exausto, exausto, exausto e acabei por entrar por impulso. E acho que não teria entrado. Hoje em dia, olhando para trás, não faria sentido, porque se eu estivesse a dizer assim, ai não, mas eu não me arrependo, não faz sentido, porque eu hoje em dia olho para trás e sei que não conseguia ser 10% daquilo que eu sou. Portanto, não faria sentido dizer que não me arrependo. Qual foi a pergunta mais difícil que te fizeram? Mas não sei. Qual foi a que ninguém te fez? Há muitas perguntas que ninguém me fez. Há alguma que gostasse muito que te fizessem e nunca te fizeram? Não, acho que não, mas eu acho que a pergunta mais difícil para mim, porque é que realmente me deixa em maior alvoroço dentro de mim, é essa mesma, é perguntar se tenho medo da morte. Porque me deixa mesmo, é um alvoroço gigantesco dentro de mim. Portanto, eu acho que sim, que essa pergunta não. Como uma pessoa que tem muito medo da morte, o que é para ti hoje viver uma vida verdadeira? É tudo, é importantíssimo, acima de tudo, com sorte, não é? Porque eu acredito que também seja sorte, e tem de ser, com tudo aquilo que eu já fui vendo, com saúde, não é? Que é o mais importante. Eu acho que para mim é tudo, é eu viver a minha vida como eu quero, da maneira que eu quero, sem pensar muito no que os outros dizem e pensam de mim, etc. Eu acho que enquanto tu viveres uma vida de uma forma que mascaras aquilo que tu és e etc, para agradar aos outros, nunca vais ser feliz. Fazendo um balanço geral de tudo, hoje em dia sentes-te realizado? Não, ainda não. O que é que falta? Acho que faltam algumas coisas, sem dúvida alguma. Como que é? Olha, quero construir a minha casa. Não é. Isto é uma coisa que eu sempre tive também. É uma coisa que sempre teve dentro da minha cabeça. Eu não quero comprar uma casa. Isso para mim, comprar uma casa vale zero. A sério, eu quero construir a minha casa à minha imagem. Não sei se vou conseguir, até pode ser uma coisa que eu não consiga, porque não tenho poder de compra ou isto ou aquilo, apesar de que posso fazer uma coisa pequenininha, Sim. mas construir uma casa à minha imagem e dizer, esta é a minha casa, fui eu que a construí e é isto, é assim. Que é uma coisa só tua, que só existe uma. Depois, obviamente, construir uma família, ter filhos, que é uma coisa que eu gostaria. Ahm, Portanto, eu acho que há aqui muita coisa que me falta para poder estar realizado. Acreditas no destino ou tu é quem constróis? Hum. Ah, onde é? Está deste lado, olha, vês? Olha, destino. Destino é tudo. Hum. Para uma pessoa que tem muito, não acredita muito no Não. futuro, não diz nada do futuro, mas diz que destino é tudo. Eu acho que há coisas que te estão destinadas Uhum. e depois dependem das tuas ações. Eu acho que é quase como tu tens uma rota para o teu final, nasces num ponto e vais morrer naquele ponto. Pelo meio vais ter passagens e essas passagens dependem dos caminhos que tu tomares. Por isso é que às vezes dizem, tomaste o caminho errado, não pegaste a saída certa. E eu acho que é um bocadinho isso. Os pontos estão definidos, Uhum. eu acredito muito nisso. Ahm, e eu acho que depois aqui vai depender muito das tuas ações. E tu dizes-me assim, ok, mas se depende das tuas ações, porque é que o ponto já está definido? Não sei responder a essa pergunta, não é? Porque se eu hoje decidir mil e uma coisas diferentes, ahm, obviamente se calhar o ponto muda, portanto isto é muito dúbio, mas isto é a maneira como eu vejo as coisas. Tens mais medo do futuro ou do que não consegues controlar?
Porque a morte Eu é não algo tenho que medo, não eu não consegues controlar. Mas eu não posso dizer que tenha medo do futuro. Não, mesmo na perspectiva em que eu vivo um dia de cada vez, acabo por nem sequer ter medo do futuro. O que não consigo controlar acaba por me assustar um bocadinho, não é? Porque há muita coisa que tu não consegues controlar que pode ter um grande impacto na tua vida, e tem, há coisas que sem dúvida alguma, há pessoas que tu vais perdendo pelo caminho que te mudam. Uhum. E portanto, obviamente, eu acho que tenho muito mais medo do que não consigo controlar. Tenho medo do que não consigo controlar. A tua família. Sim, há coisas que sem dúvida alguma te vão mudar. E mesmo, sabes, olha, hoje pensei nisso, à vinda para cá, pelo caminho que eu estou sempre a pensar, e pensei que tive muita sorte, porque das pessoas que são muito próximas a mim, hum, acho que ainda não perdi ninguém, por assim dizer, e nem toda a gente tem essa sorte. E eu, pronto, obviamente perdi o meu avô quando era muito novo, mas olhando para a minha volta e o que me rodeia, acho que sou um privilegiado e um sortudo nesse aspecto. O improvável volta às bancas, Está nas bancas. mas volta uma edição 2, 3, 4. Não, sabes que eu, ao contrário do que me aconselham, eu sempre tive esta vontade de voltar a entrar num reality show. Ahm, Obviamente sei que pode correr muito mal, sei que a abordagem pode não ser tão positiva, mas eu sempre tive, porque eu realmente eu gosto daquilo, eu não fui com um propósito de, olha, quero ser conhecido, ou quero isto, ou quero aquilo, não, é porque realmente eu gosto. Portanto, poderá haver um acréscimo de capítulos, mas não sei, um dia de cada vez. Qual é o legado que gostavas de deixar, além de ser conhecido e do reconhecimento e da fama? Acho que acima de tudo, hum, porque depois isto aqui obviamente vai oscilar muito, mas olharem para mim e dizerem: olha, ele é um bom marido e é um bom pai. É, Sim, gostavas de ter filhos? sim. Quando? Quando? Quando Deus quiser. Tu não pensas no futuro. Queres ser pai, não há previsões. Não, para mim é nas mãos de Deus. No tempo de Deus. Sim. Se amanhã É acontecer, isso, é vamos até ali e vamos ver. Sim, sim. Francisco Monteiro, foi um prazer falar Muito obrigado, contigo. Leomar. Realmente senti-me lisonjeado de estar aqui na tua companhia só por essa conversa, nada além. O gosto é todo meu. E estou surpreendido em ter conhecido muito mais, porque acabei por conhecer uma pessoa vulnerável, além daquela pessoa muito racional que muitas das vezes mostra-se, mas a vulnerabilidade que mostras em teres medo da morte, em não premeditares um futuro, em não acreditar em determinadas coisas, mostra a grandeza que tens enquanto ser humano. Obrigado, Leomar. Foi um prazer. Obrigado. A vocês, telespectadores, a missão continua a ser a mesma. Amem-se em primeiro lugar, porque só assim vão conseguir amar o próximo. Subscrever o canal no YouTube, Conversa Imperfeita, podem ouvir também agora no Spotify e ver os cortes semanais no nosso Instagram, Conversa_Imperfeita, e no nosso TikTok. Para a semana volto mais. Um agradecimento muito especial ao patrocinador desta edição, Cani Marcel. Quem vem para a semana? Para a semana vem uma pessoa muito especial. Ah. Fiquem super ligados. Até à próxima.